vou ensinar como otimizar o preparo das refeições durante a semana na cozinha, ok? Quer comer saudável? Você não precisa passar horas na cozinha, então eu vou ajudar você a otimizar a sua vida na cozinha. E mesmo que você hoje se alimente na rua todos os dias, nem sempre precisa ser assim. Às vezes você quer comer uma comida caseira e às vezes você quer saber o que tem de ingrediente ali. Quando a gente come na rua, a gente não sabe o que está sendo colocado no nosso corpo, no nosso prato, né? Então, é importante que a gente saiba também o que a gente está levando para o nosso corpo. Então, ao preparar os alimentos na nossa casa, a gente sabe o que a gente está levando para o nosso corpo. Então, preparando os alimentos de forma prática, rápida e eficiente, você vai ter a oportunidade de saber exatamente o que você está comendo. E comer de forma mais saudável e ainda economizar é sempre o que a gente quer, não é verdade? Então, assim, toda vez que a gente come fora todos os dias, além da gente não se preparar para as nossas escolhas, a gente está à mercê do que a gente vai encontrar na rua. Então, por exemplo, você não se preparou. Você vai para a rua, fala, vou comer na rua. E às vezes você não encontra um restaurante saudável. O que vai acontecer? Se você não encontra uma opção saudável, que nem sempre a gente encontra, você vai acabar comendo uma refeição que não vai ser para lá assim tão saudável. E o que vai gerar no teu dia? Menos produtividade, às vezes pode te dar uma azia. Quem nunca sentiu uma azia após um almoço, uma letargia após o almoço? Isso pode acontecer muitas vezes, é muito mais comum do que você imagina. Começa a observar quando você almoça fora, em determinados restaurantes, assim, no seu cotidiano do trabalho, como é que você fica após o almoço? Você fica produtivo? Você fica improdutivo? Você fica lento? Você fica tendo refluxo? Isso pode ser muito dos alimentos que você está consumindo fora, em restaurante, na rua. Quando você prepara os seus alimentos em casa, você sabe exatamente o que você está consumindo. Então, saber o que você está comendo é muito bom também. A gente tem essas questões, né, que a gente acaba refletindo no nosso corpo, na nossa produtividade, no dia a dia. A gente está falando de uma refeição do dia a dia, né? Não quando a gente vai a um restaurante para jantar, que aí é todo um evento, a gente vai a um restaurante para jantar, é diferente quando a gente vai em um restaurante todos os dias fora para almoçar. É diferente. Uma comida, uma refeição do dia a dia é bem diferente de uma refeição preparada por um chefe de cozinha no qual você vai jantar. Então, assim, pode reparar que quando você se alimenta com uma refeição no cotidiano fora, normalmente você pode estar tendo alguns efeitos colaterais que não são tão positivos assim para sua produtividade, para sua saúde. Quero até contar um pouquinho da minha história, como é que eu comecei essa minha jornada no preparo dos alimentos. Quando eu criei a minha marca, a Go Protein, que é uma marca de comida saudável e de delivery, eu fui pesquisando e meio que autodidata, né? Eu aprendi assim da pior maneira, digamos assim. Na época, eu não fiz nenhum curso de culinária, mas eu aprendi na mão na massa mesmo. Inclusive, tinha uma amiga minha, eu encontrei com ela esses dias, e ela disse que estava fazendo um curso. E eu falei, por que você está fazendo esse curso? E ela disse, porque eu quero aprender as técnicas de corte. Você sabe como é que corta uma cebola? Você pega e você usa a faca, você tem que dobrar os dedos assim. Você sabia disso, Júlia? Aí eu falei, claro que eu sabia, claro que eu sei. Ela, porque eu aprendi no curso, eu não sabia disso. Eu falei, mas eu sei, eu inclusive aprendi da pior maneira, né? Eu cortei a minha mão na prática culinária. Então, na minha jornada, eu fiquei 1 ano antes de abrir a minha marca de comida congelada, praticando, e a gente chama no empreendedorismo, né, de MVP, que é quando a gente fica ali testando o mínimo produto viável. Eu ainda não tinha a embalagem pronta, nada disso.
Então, foi realmente um ano testando, me aprimorando, cortando o dedo, passando horas na cozinha. Mas quando eu falo horas, é horas mesmo, porque eu fui de uma produção doméstica para uso pessoal, assim, para produção pessoal minha, que eu produzia comida, refeição para mim, para uso individual, para uma única pessoa, para mim, para semana. E aí eu fui para uma escala já profissional, então, assim, e assim, sozinha, sem ajuda de ninguém. Então, você imagina, eu fui de uma escala doméstica para uma escala industrial sozinha. Foi assim, foi um pandemônio, porque eu cortei dedo, a panela de pressão já meio que quase explodiu, e aí ela não explodiu, ela não chegou a explodir, mas ela, sabe quando ela pita demais, assim, aí jorra na parede inteira, já estraguei muita comida, então, assim, foram vários processos que deram errado e foram muitas tentativas, erros, até chegar no acerto. Então, foi realmente um aprendizado do campo de batalha que eu tive na cozinha. Eu posso dizer que eu tenho a prática massiva do campo de batalha mesmo da cozinha, porque o alimento natural, ele não tem o conservante que a gente encontra num supermercado. Então, aquilo tudo, os alimentos, eles naturais, eles não têm conservante. Logo, a gente precisa ter um mínimo de preparação, de organização e pequenos ajustes para a gente poder não deixar eles estragarem. Então, como eu organizei tudo isso ao longo desse ano, foi um ano muito difícil. Eu cheguei a passar 16 horas na cozinha, né, cozinhando assim em escala profissional, porque eu tinha que replicar um mesmo prato assim para muitas pessoas, um mesmo prato tinha que fazer centenas desse mesmo prato, então era bem difícil. Eu errava a quantidade e aí tinha que sair para comprar, e aí eu voltava e faltava. Então era realmente muito difícil. Então eu aprendi no campo de batalha como é que se estrutura uma cozinha, como é que se estrutura uma alimentação saudável, como é que se prepara, né, através de processos, através de maneira prática e rápida, para otimizar ainda mais a cozinha e o preparo dessas refeições, né, para que a gente não tenha nenhum desperdício e a gente otimize o máximo de tempo, dinheiro e os ingredientes. A gente quer sempre ser o mais sustentável possível, a gente não precisa também, a gente tem que comprar os ingredientes e a gente quer fazer o quê? A gente quer consumir todo esse ingrediente que a gente comprou, para que não haja desperdício. Dessa maneira a gente não gasta dinheiro e a gente está sendo também sustentável, né? É péssimo, não é legal a gente jogar comida fora, né? Ninguém quer jogar comida fora. Jogar comida fora não é sustentável e ainda é dinheiro que a gente está jogando fora, e não é isso, com certeza, que você quer. Então, essa foi a minha história com a cozinha. Realmente foi um ano de muito aprendizado, foi muito sofrido mesmo. Então, é uma experiência que hoje eu consegui passar. Hoje está tudo muito estruturado, a gente consegue rodar com a cozinha aqui, a marca nasceu e já temos processos muito bem definidos, nada dá errado, tá tudo bem definido, a gente não tem desperdício de nada, a gente não passa, a gente não extrapola o nosso horário, mas eu passei, né, sozinha por essa tempestade que foi aprender tudo isso sozinha, mas eu tô te dizendo que não precisa ser assim. Eu, através da minha experiência do campo de batalha, posso estar trazendo essa experiência para você aqui. E, inclusive, eu ajudei a minha irmã, que ela não gosta de cozinhar, na verdade. Ela gosta de ser saudável, mas ela realmente detesta cozinhar. E aí eu expliquei para ela, eu falei, Rafa, por que você não experimenta? Ela tem uma pessoa que cozinha para ela, às vezes ela come fora, né? Às vezes ela pede um delivery, às vezes a colaboradora dela, que cuida da filha dela, faz a comida para ela. Mas eu acho sempre interessante
ela cozinhar também em casa. E aí ela falou, eu não gosto de cozinhar todos os dias. Eu falei, tudo bem, mas eu acho que é interessante você ter essa relação com a comida. Ela falou, eu quero ter essa relação com a comida, eu quero cozinhar, mas eu não gosto muito, eu só quero aprender a cozinhar para eu ter um envolvimento com meu marido, eu quero otimizar o meu tempo. Eu falei, então vamos tentar otimizar ao máximo isso, e para que isso seja o mais prazeroso possível, mesmo que você não goste de cozinhar. Então, através de algumas técnicas que eu dei para ela, em agrupar alguns ingredientes, por exemplo, ela sempre escolhe a sexta-feira, o sábado e o domingo para fazer refeições para ela. Então, ela escolhe esses dias para ela preparar os melhores pratos que ela gosta, os pratos saudáveis e gostosos, e aí ela reúne a família para cozinhar, ela reúne o marido dela. Então, é uma maneira que ela tem de se presentear através da alimentação, né, de nutrir o corpo dela com alimentos saudáveis, ao mesmo tempo, sem que aquilo fique doloroso para ela, porque o ato de cozinhar não deve ser doloroso. Então, através de técnicas bem simples, como, por exemplo, eu passei algumas dicas para ela, que tem gente que acaba fazendo, pega uma cebola e aí corta a cebola. E aí vai fazer o arroz com alho. E depois vai e corta a carne. E depois corta a salsa. E aí faz uma bagunça, quando vai ver a louça tá imensa. E não é por aí. A gente agrupa cada item por ordem. Então, primeiro a gente corta tudo que vai ser usado de ingrediente, né? A cebola, o alho, a salsa. Separa todas as especiarias que vai ser utilizado. Depois corta as carnes. Vai usar cereal? Separa todos os cereais, lava os cereais, para a gente estar tirando aquela película que envolve o cereal, que já vem já de fábrica, e essa película é importante a gente retirar. Então, é bom sempre a gente lavar o cereal 2 vezes. Então, pequenas dicas e ajustes que eu dei para ela, e já transformou a cozinha dela num ato bem mais prazeroso, e hoje ela passou a cozinhar bem mais, e já virou um hábito na vida dela. Ela faz isso toda semana, inclusive ela me manda foto, toda semana ela me manda foto, tem me surpreendido, ela manda foto para mim e fala, ó, esse aqui é o prato que eu tô fazendo hoje, eu tô me superando, e realmente, ela tá se superando demais, assim, e é fantástico isso. O marido dela falou para mim, quando ele a conheceu, ela fez um estrogonofe para ele. Ai, quando eu conheci a sua irmã, ela fez um estrogonofe. Eu falei, nossa, eu acho que ela me dei bem, ela sabe cozinhar pra caramba. E depois de 4 meses, ela fez um jantar para mim e era o estrogonofe de novo. Ou seja, ela sempre fazia o mesmo prato porque ela não sabia fazer outro. E agora ela já está se aventurando mais na cozinha, porque ela consegue ter mais segurança, porque não é aquele desastre, aquele pandemônio. Tudo isso com técnicas e pequenos ajustes. Então, assim, a questão de... Eu imagino que você deva estar pensando assim, a questão de você não ter tempo pode ser o fator preponderante para você não ir para a cozinha. Mas eu posso te garantir que, pela minha experiência, eu já passei muitas horas na cozinha, mas era porque eu não dominava a técnica e o processo que era preciso ter na cozinha. Era realmente bem complicado sem essas técnicas e sem o processo. Quando você domina esse processo, quando você entende esse pequeno processo e essa pequena junção do processo com a ideia central de como é aplicar esse processo, você, em 2 horas, você consegue preparar a sua refeição da semana inteira. E aí você imagina os benefícios que você vai ter ao preparar toda a sua refeição da semana. Você não vai ter que se preocupar com isso, com o que você vai comer ao longo da semana. Você vai economizar muito mais dinheiro, você não vai ter desperdício de refeição, de comida.
e você vai ter um benefício para a sua saúde muito melhor. Às vezes a gente fica criando desculpas para a gente, eu não tenho tempo, eu não vou conseguir, mas na verdade a questão de tempo, ela está muito mais ligada à prioridade que você dá para si mesmo. O ato de cozinhar, ele é muito mais um ato de prioridade, né? Uma prioridade que você dá para a sua saúde, para o seu corpo. Hoje, para mim, faz parte da minha rotina. Então, se algo que faz parte da sua rotina, como escovar o dente, como tomar banho, como é que você vai fazer isso? Você vai para o seu trabalho, se você vai de metrô, ou se você vai de ônibus, como é que você faz para otimizar a sua rota até a chegada do trabalho? Você vai fazer isso todos os dias, certo? Como é que você vai otimizar a sua rota para chegar até o trabalho? Você vai querer chegar lá da maneira mais rápida possível, né? Então, você vai tentar sempre, a cada dia, otimizar a sua rota de chegada. E até a sua chegada lá, como é que você pode fazer isso de uma maneira que seja prazerosa? Você pode ir lendo um livro, você pode ir ouvindo um podcast, você pode ir escutando uma música. A mesma coisa é você cozinhar, preparar os seus alimentos. Você pode otimizar através desses processos que eu vou passar para você, que são processos bem simples. São 2 horinhas, muito rápido. 2 horas, às vezes, você acaba gastando do seu dia no Instagram, navegando, assim, vendo coisas que são irrelevantes, na verdade. E você pode também gastar essas 2 horas preparando essa refeição e ainda tornando ela mais prazerosa, ouvindo uma música, conversando com algum familiar, ou se você for casada, você pode estar conversando com seu marido, ou se você tiver filha, você pode estar trazendo a sua filha para compartilhar esse momento de cozinhar com você. Todo esse ato de cozinhar, essa alquimia da cozinha, ela pode, todos os dias, ser uma nova experiência. Ela não precisa ser uma coisa, um monstro, né? Aquele monstro do Lago Ness. Ela não precisa ser assim. Ela sempre pode ser rápida e prazerosa, ok? Então, a comida natural também, muita gente acha que ela não é gostosa, que ela não tem sabor. E isso é um mito. Eu preciso dizer que isso é realmente um mito. Quando eu estive no Marrocos, eu tive uma surpresa muito agradável, realmente, porque no Marrocos eles utilizam muitas especiarias. Nessa viagem que eu fiz ao Marrocos, me surpreendeu porque eles utilizam especiarias, os temperos são bem apurados, o aroma das refeições, eles são muito apurados, você consegue sentir, assim, a uma pouca distância, você já consegue sentir o aroma dos pratos, e a gente ia nas feiras livres e vinha aqueles túneis, assim, com bastante especiarias, elas tinham cores muito fortes, né, bem saturadas. E eu fui a louca dos temperos, né? Eu trouxe muitos sachêzinhos de temperos, de especiarias, que eles utilizam muito, de verdade. Quer ver um exemplo? Você sabia que uma simples carne moída, patinho moído, se você acrescentar canela em pó, ela já fica outra carne. Muita gente não sabe, mas a canela em pó, ela combina super bem com carne vermelha. E fica muito saboroso. Eu realmente utilizo muito aqui. O cominho em pó, ele também combina muito com carne. Eu utilizo demais aqui. A canela em pó, ela tem vários benefícios. Ela é antiviral, antigripal. O açafrão, a cúrcuma, que já existem diversos estudos. Hoje é a especiaria mais estudada e com muitos embasamentos científicos. Ela é antigripal, antifúngica, ela ajuda na sua imunidade, ela realmente tem diversos benefícios.
você pode, por exemplo, fazer um arroz de açafrão. Ela tem um gostinho um pouco mais terroso, mas na Índia, por exemplo, é muito utilizado o açafrão. Eles usam em praticamente tudo, né? Açafrão, cúrcuma, muita gente confunde. O açafrão tem também aquelas folhinhas de açafrão, que são fios bem pequenininhos, mas tem também, a gente chama aqui no Brasil, açafrão cúrcuma, né? Que a propriedade da cúrcuma é a curcumina, essa propriedade que é tão benéfica para a nossa saúde. Então, usar e abusar das especiarias é realmente aproveitar toda a nutrição e todo esse benefício e explorar realmente todos os sabores que a nutrição traz para a gente. No Marrocos, eu conheci muitos temperos. Eu, inclusive, conheci temperos que eu não conhecia. Eu tive a oportunidade de descobrir novos temperos, né, que eu não conhecia, e foi realmente muito interessante. Eles fazem muito cozido com cominho, com canela, com cúrcuma, e a gente também tem as nossas folhas, a gente tem também endro, a gente tem sálvia, a gente tem uma série de ervas que são muito interessantes, que a gente também pode estar utilizando. Então, dizer que a comida natural, a comida mais saudável, ela é sem sabor, na verdade é porque você apenas não conhece todo o potencial e a vasta opção de especiarias e ervas que a gente tem na nossa natureza. Então, é realmente fantástico. A gente tem muita opção, são centenas de opções. Eu quero realmente fazer, até futuramente, eu quero fazer um e-book para poder estar passando para vocês em relação às especiarias e às ervas, porque são milhões, milhares, assim eu posso dizer, e as combinações são, assim, centenas que a gente pode estar fazendo. É uma verdadeira alquimia. Então, eu posso te dizer, te antecipar aqui, que você pode acabar com esse mito que a comida natural, ela é sem sabor. Não, ela tem muito sabor, sim. A gente só precisa explorar um pouco mais, e isso está diretamente atrelado à sua curiosidade. A gente vai te ajudar aqui, eu vou te ajudar a implementar através das técnicas da cozinha, e aí você vai fazer essa alquimia, e eu vou te dar todas essas dicas também de temperos e especiarias para você estar utilizando na sua cozinha. Então, muita gente fica pensando assim, ai, como é que eu vou fazer isso se eu não sei quais são as especiarias? Como é que eu vou fazer isso se eu não sei a quantidade? Como é que eu vou utilizar? Olha, deixa eu te contar aqui. Eu vejo que muita gente faz isso de um jeito errado. Muita gente faz a cozinha, a preparação, as refeições de maneira errada mesmo. Não se prepara, não compra os ingredientes certos, não vai ao mercado com fome. Essa é uma dica básica, mas que realmente faz muita diferença. Quando você vai ao mercado com fome, você perde o foco do que é importante você comprar, e você acaba comprando coisas que não deveria, porque o seu cérebro associa a sua escolha com alimentos que são bem mais calóricos. Então, imagina, você vai ao mercado com fome. Quando você vai ao mercado com fome, você não vai escolher as ervas. Você vai acabar escolhendo a batata que está lá já pronta para ser comida. Então, quando você chegar em casa, você vai acabar olhando o que você comprou, você gastou bastante e não trouxe nada de nutritivo para o seu corpo, né? Então, a primeira regra principal que eu vejo que as pessoas não fazem é não ir ao mercado com uma lista de compras. É uma regra básica, mas que as pessoas não fazem. Você pode hoje, existem aplicativos, ou você pode anotar no bloquinho de notas no telefone o que você vai comprar. Se esqueceu o papel e caneta, dá uma paradinha assim na porta do supermercado mesmo. Ai, peraí, o que eu vou comprar aqui no supermercado? Antes de você entrar. Se você não tiver feito uma lista no papel e na caneta, tem gente que prefere anotar no papel e ir riscando. Existem aplicativos
que você faz uma lista mesmo, e esse próprio aplicativo, quando você vai ticando o item que você for colocando no carrinho, ele risca para você. Então dá aquela sensação de tipo, ai, já comprei. Então, esqueceu de fazer a lista, dá uma paradinha na porta do supermercado. Ai, deixa eu fazer a lista aqui. Essa semana eu quero comer frango, peixe e ovos. Eu quero comer essas 3 proteínas. Vou anotar aqui. Aí, o que eu vou comer de vegetal para acompanhar essas proteínas? Aí você anota 3 aqui. O que eu vou comer de cereal para acompanhar essas 3 proteínas? Aí eu vou comer arroz integral e eu vou comer quinoa. Eu só vou comer esses 2. E aí você anota aqui. O que eu vou comer de leguminosa? Feijões. Eu vou comer grão de bico e eu vou comer feijão branco. Tá bom, anota aqui. Então, você está montando o seu prato, partindo do princípio que você quer comer 3 opções de prato. Aí você anota aqui. E aí você vai colocar. Fez a sua listinha, a quantidade você vai anotar aqui também, e aí você entra no supermercado. Nunca vá ao supermercado sem lista. Essa é a maneira mais assertiva de você economizar tempo e economizar dinheiro também. Então, são 2 coisas muito importantes. E ainda ser sustentável, porque você não vai jogar comida fora. Você vai comprar o que é importante para você, para o seu bolso e ainda para o planeta, né? Porque você não vai desperdiçar comida. Isso é muito importante também. A gente tem que consumir tudo que a gente comprar, né? Então, quando você não tira também um dia, o ideal é você sempre tirar um dia para ir ao supermercado. Às vezes, no seu bairro, o dia da promoção, por exemplo, da carne é quarta-feira. Aqui, onde eu moro, o dia da promoção de carne é quarta-feira. Se você é vegetariana, a feirinha do seu bairro pode ser na terça-feira. Então, vá à feira livre. Vá à feira livre na terça-feira. Se você quer economizar, você pode ir na hora mais do finalzinho da feira, que é aquela chamada xepa. Vai no finalzinho da feira. Você sempre vai encontrar ainda bons insumos, bons ingredientes com um excelente preço. Vai assim por volta de 1h, 1h30. Você vai encontrar excelentes preços. E aí você vai conseguir comprar para a semana inteira o preparo ali, todos os ingredientes para sua alimentação vegetariana. E se você não for vegetariana, você pode pegar o dia da promoção da carne. Vai no dia da promoção da carne, prepara a sua listinha antes, a mesma coisa para quem vai na feira livre, prepara a listinha. Sempre preparar a listinha antes. É um erro muito comum que eu vejo as pessoas, as mulheres cometendo, é não ir sem a listinha. Quem não se prepara está se preparando para errar. Então, supermercado é sempre se preparar para a listinha. E não ir com fome. É uma dica, assim, que é básica, mas que as pessoas cometem muito esse erro. Então, se preparar é sempre você saber o que você quer comer ao longo da semana e fazer essa listinha para saber o que você vai exatamente comprar. Então, vai com foco. Porque às vezes a gente perde o foco. Você pode até lembrar de alguma coisa, eu vou levar uma banana, eu quero... e você ainda pode incluir mais. Eu quero fazer uma sobremesa também, porque, né, a partir de quando você começar a ter mais tempo, a partir das minhas técnicas que eu vou passar para você, você vai ter mais tempo na cozinha, e ainda vai dar para você preparar a sobremesa da semana. Então, você vai poder fazer uma tortinha de banana, você vai poder fazer um mousse de chocolate, que eu vou também passar receitas para vocês aqui. Não nessa live, mas eu vou passar depois. Eu tô separando receitas para vocês aqui. Eu vou deixar muitas receitinhas para vocês, porque eu tenho certeza que quando você tiver mais tempo sobrando na cozinha, vai dar tempo de fazer ainda a sobremesa. E aí você vai comer, vai almoçar e jantar muito bem e ainda vai ter uma sobremesa super saudável te esperando no final. Então, isso é perfeito, né? E aí você vai poder incluir na sua lista os ingredientes também para comprar, os ingredientes para comprar
para fazer a sua sobremesa. Então, isso realmente é fantástico. Então, eu já falei um pouco aqui como é que você pode já estar implementando isso. Agora, em relação às compras, né? Na cozinha, eu vou explicar como é que você pode estar fazendo isso de maneira prática. Comprou, fez as suas compras, listinha é a regra número 1, planejamento. Fez o seu menu, número 1, fez o seu menu, fez a sua lista. Essa é a organização para as compras. Se alimente antes, vá com foco ao supermercado. Supermercado, às vezes, a gente acha um saco ir ao supermercado. Eu não quero ir ao supermercado. Mas a gente precisa fazer. Então, assim, aceitar que dói menos, né? A gente vai ao supermercado, vamos com prazer ao supermercado. É bacana. Você pode sempre tornar a atividade mais prazerosa. Coloca uma musiquinha no ouvido, vai mais cedo, ou então vai mais tarde, no finalzinho, quando estiver encerrando. Você pode sempre tornar a atividade mais prazerosa. Lembra que eu falei do caminho que você pode estar fazendo, indo para o seu trabalho, que você faz todo dia, ou não, mas que você pode estar sempre otimizando a sua rota, e aí você pode estar melhorando essa sua rota, né? Ouvindo uma música, lendo um livro. A mesma coisa são para essas atividades. Você vai ao supermercado, tira para ir uma vez por semana, faz a sua listinha para você não esquecer nada. A listinha é muito importante e eu vejo as pessoas negligenciando essa parte. Olha tudo. Se você quer ir ao mercado e você precisa também comprar o material de limpeza, já dando aqui uma dica extra, dá uma olhada na despensa, vê o que está faltando. Precisa de azeite? Dá uma olhadinha no seu estoque seco. Eu preciso. Olha lá antes de sair. Olha, faz a sua listinha e vai para o supermercado. Vai com foco. Quer tornar a atividade mais prazerosa? Bota uma musiquinha, escuta uma música, relaxa, vai com foco, vai de manhã cedo. Eu, por exemplo, vou ao supermercado de manhã bem cedo ou à noite. Eu não gosto de supermercado lotado. Então, eu prefiro ir sempre no finalzinho da noite ou de manhã bem cedo, porque eu acordo cedo, né? E aí eu pego ali os produtos mais fresquinhos, eu prefiro. A feira, eu sempre faço feira na rua. Então, como é que eu faço? Eu vou bem cedinho, eu levo a minha sacola, aquela sacola retornável, eu levo a minha listinha, eu converso com os feirantes, eu pergunto como é que aquilo foi cultivado, então eu estabeleço uma conexão com eles. Então eu sempre torno essa atividade mais prazerosa. Eu, no final das minhas compras na feira, eu compro flores, eu me presenteio com flores, né? A gente merece receber flores, não precisa ser de terceiros. Eu compro flores para mim, eu me presenteio. Então, assim, a feira, ela também é um local que a gente pode ter muito prazer, né? Eu gosto muito de ir à feira livre. A gente pode comer frutas na feira, a gente consome frutas que estão ali, que são sazonais, né? Que são aquelas cores, sabores. Então, é uma atividade prazerosa. Compras também pode ser uma atividade prazerosa, sempre pode ser. Eu tenho certeza que a partir de quando você começar a olhar as compras com esse prisma, você vai perceber essa infinidade que é a nutrição, especialmente na feira, que é quando a gente tem aquela riqueza de cores, né, e sabores, e a gente vê coisas assim, alimentos tão frescos ali, né, que acabaram de ser colhidos. A outra dica que eu dou para vocês é na hora do preparo, que você vai fazer, nos franceses eles chamam de mise en place, que é você colocar tudo em cima da mesa. Lembra da dica que eu botei aqui? Vai fazer 3 pratos para semana? Vou fazer frango, peixe e ovos, por exemplo, uma omelete de forno. Eu acho que primeiro você precisa entender, se conhecer. Tem gente que não se importa de comer o mesmo prato a semana inteira. Eu gosto de variar. Tem mulher que prefere ter 4 variações. Tem mulher que gosta de ter 2 só. Para mim, o meu equilíbrio é ter 2, no máximo 3. Então, se eu tenho 3 pratos para consumir, até 2 ao longo da minha semana, para mim tá super ok. Então, o que eu faço?
eu vou fazer um prato vegetariano, né? Um frango, uma ave branca, às vezes eu como carne vermelha. Então, nessa semana, vamos supor aqui um exemplo de 3, né? O frango, o peixe e o ovo. Então, vamos separar aqui, essa dica aqui que eu vou dar para vocês na hora do preparo das refeições. Separa tudo que você vai produzir, como os franceses chamam, né? O mise en place. Sabe a Ana Maria Braga, que ela coloca todos os ingredientes nos potinhos? É exatamente como você vai fazer. Vai por ordem de produção. Então, você corta todos os ingredientes, os temperos que você vai utilizar, cebola, alho, salsinha, cebolinha, corta tudo, coloca nos potinhos. Depois você lava os cereais. Depois você vai utilizar feijões, coloca os feijões de molho. Se você vai fazer feijão, você coloca no dia anterior, né? E aí no dia seguinte você vai utilizar eles. Lembra sempre disso. As carnes, corta as carnes, coloca o que for de molho, se precisar, o frango, botar um pouquinho de vinagre, já deixa lá de molho. E aí você vai preparando por ordem de produção. Prepara o arroz, prepara o feijão, você pode ir preparando por ordem de produção e depois você prepara as carnes. Ou você pode preparar por prato. Eu prefiro sempre preparar tudo assim por produção, por linha de produção. Vai, prepara o arroz, prepara a quinoa, depois prepara os feijões e assim você otimiza a sua rota. Fica muito rápido mesmo, posso garantir para você que fica muito rápido. A mesma coisa na hora da lavagem. Separa também antes as panelas que você vai utilizar, não precisa de muitas. Você pode... terminou de fazer o arroz, a panela esfriou, já reserva. Separa tudo que você vai utilizar, os potinhos que você vai utilizar depois, esfriou tudo, já coloca depois tudo nos potinhos. E aí, depois você vem lavando. Então, é sempre um processo de cada vez. Não adianta você querer fazer tudo ao mesmo tempo, que aí é que fica aquela coisa estressante, aquele pandemônio. A coisa, ela se otimiza muito mais quando você faz um processo de cada vez, ok? Então, é sempre assim, um processo de cada vez. Cozinhou tudo, coccionou tudo, como a gente chama na cozinha. Então, você vai guardar tudo nos potinhos. Depois que guardou tudo nos potinhos, você vai lavar, deixa para lavar tudo no final, não precisa ir lavando tudo na hora, lava tudo no final de uma vez só e acabou, já está tudo pronto. 3 pratos como esse a gente consegue fazer em 1 horinha, 1 hora e meia, 1 hora e 20. É muito rapidinho e aí você tem a comida para a semana inteira, imagina só. Em 2 horas você já consegue fazer a sobremesa e ainda sobra tempo. Então, otimização é tudo. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Me acompanhem aqui, segue o canal e segue lá o meu Insta, Julia Nutri. E eu espero muito que você tenha gostado. Um beijo e até a próxima live.